a todos vocês que estão acompanhando o nosso conteúdo e não saiam daí, porque a gente segue com o nosso último painel do dia. Bem-vindo a você, bem-vinda a você que está chegando agora. A gente vai assistir o último painel, que é o Rio Pinheiros, passado, presente e futuro. Mas antes disso, no site da Virada Sustentável, que é viradasustentável.org.br, você pode acompanhar tudo que rola aqui na nossa programação, assistir os conteúdos que já foram transmitidos, saber o que vem ainda pela frente. Então aproveita esse momento para se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir a gente nas redes sociais, tem muita gente legal comentando como é que seria esse refuturo, gente famosa, pessoas que têm uma ligação direta no trabalho do dia a dia com a sustentabilidade. Tem um monte de gente bacana lá, corre para conferir esse conteúdo com a gente. Então aproveito e deixo aqui no ar. Se você pudesse recriar esse futuro, como é que ele seria? Vamos ver esse vídeo. Se você pudesse recriar o futuro, como ele seria? A Virada Sustentável completa 10 anos e vai ocupar São Paulo de maneira criativa e inovadora. São diversas atrações ao longo de um mês, em um formato seguro, para debater questões cada vez mais urgentes sobre meio ambiente, consumo consciente, diversidade, desigualdade e bem-estar. Virada Sustentável 2020, de 16 de setembro a 18 de outubro. Acompanhe tudo pelas redes sociais e participe! Agora, outra pergunta que eu quero te fazer aí do outro lado é: você já colaborou com a campanha Virada Sustentável Solidária? Não se esquece que esse QR Code que está aparecendo na sua tela, ele está aí para chamar a sua participação nessa ajuda que a gente está fazendo aqui nessa campanha para trazer de volta as atividades dos catadores de lixo da cidade de São Paulo. Eles precisam demais da nossa ajuda, eles precisam retornar ao trabalho deles, que é fonte de renda e sobrevivência, e eles precisam fazer isso de forma segura. Então, olha, faça a sua doação se você ainda não fez, ajuda a gente a divulgar essa campanha, ela é tão fundamental quanto tantos outros temas que a gente tem trazido aqui na Virada Sustentável. Combinado? Então, a gente vai agora seguir com o nosso fórum, e é o seguinte: como é que tem sido o progresso da limpeza do Rio Pinheiros, hein? Quais são os objetivos desse trabalho? O que tem acontecido nesse período? A gente vai acompanhar esse debate agora no painel Rio Pinheiros, passado, presente e futuro, que é realizado pela Sabesp. Seguindo, então, eu quero dar as boas-vindas ao Edson Airoldi, assessor especial da presidência para o Novo Pinheiros, da Sabesp. Bem-vindo, Edson. Gamão Racha Cuca, grafiteiro, microempresário e presidente do coletivo Racha Cuca. Super prazer, Gamão, te receber aqui. Também Luiz Gabriel Azevedo, chefe da divisão de governança ambiental, social e corporativa do BID Invest. Bem-vindo, Luiz Gabriel. E a nossa mediadora, a Sinara Broch, presidente da Associação Brasileira de Recursos Hídricos. Super prazer, Sinara. E aí agora você vai dar início a esse nosso painel. Um ótimo painel para todos, curiosa aqui para saber como é que vai ser esse papo. Boa tarde a todo mundo que está nos escutando, que está nos vendo. Inicialmente, eu gostaria de agradecer imensamente o convite, é um privilégio estar mediando uma mesa tão importante, uma mesa de debates, uma roda de conversa, enfim, como a gente pode estar chamando, com pessoas tão especiais, o Edson, o Gabriel, o Guimão, enfim. Então, eu agradeço imensamente e já vou começar com algumas perguntas para que os nossos convidados respondam. A dinâmica vai ser bem essa. A gente vai fazer três rodadas. Uma rodada de perguntas sobre o passado, uma rodada de perguntas sobre o presente e uma rodada de perguntas sobre o futuro do Rio Pinheiros, dentro do contexto da virada sustentável. E aí cada um de vocês terá 5 minutos para responder essas perguntas, e assim a gente consegue, dentro do tempo que nos foi oferecido, conversarmos sobre todo este histórico, toda essa expectativa, todas as benéfices, enfim, todo este contexto de passado, presente e futuro do Rio Pinheiros na nossa virada sustentável. Eu vou começar perguntando para o Edson.
em relação ao passado. Edson, qual que é a importância do Rio Pinheiros para a cidade de São Paulo? Bom, na verdade, o Rio Pinheiros e a cidade de São Paulo têm uma ligação extremamente forte, né? E quando a gente olha principalmente a trajetória, quando a gente olha o tempo, e para isso eu gostaria de mostrar, inclusive, algumas imagens da Avenida Paulista, do próprio Rio Pinheiros, que vão falar muito sobre essa ligação que existe entre o Pinheiros, a cidade de São Paulo e, claro, a região metropolitana de São Paulo, né? A cidade de São Paulo aí com seus 12 milhões de pessoas e a nossa região metropolitana de São Paulo, uma população aí da ordem de 21 milhões de pessoas, essa grande conurbação que está entre as maiores conurbações urbanas do mundo. Então, eu gostaria de compartilhar algumas imagens, eu solicitaria esse compartilhamento aqui das minhas imagens. Por favor. Muito bem. Para falar um pouquinho desculpa, falar um pouquinho do passado. A gente tem aqui uma imagem da Avenida Paulista do início do século XX, em 1920. Vejam que essa é uma imagem, eu particularmente gosto muito dessa imagem, né? Em 1920, a cidade de São Paulo tinha da ordem de 580 mil habitantes, 580 mil pessoas. E o que chama muita atenção é que a expectativa de vida nesse momento era de 35 anos. 100 anos depois, a gente tem a Grande São Paulo, a região metropolitana, com 21 milhões de pessoas, né, uma das grandes concentrações urbanas do mundo, com só a cidade de São Paulo com 12 milhões de pessoas, e de novo chamando a atenção para a expectativa de vida. Aí nós temos a expectativa de vida do brasileiro de 76 anos e em São Paulo da ordem de 78,4. E essa imagem da Avenida Paulista também é muito bonita, né? A gente vê aquele contraste entre os casarões que a gente tinha no século passado, né, e que se tornou a Avenida Paulista. Por aí a gente tem uma ideia de como foi o desenvolvimento nesses 100 anos. Bom, mas se por um lado a gente teve esse desenvolvimento muito rápido, particularmente ele foi muito rápido da década de 40 para a década de 80, houve uma migração muito forte do campo para as cidades. A gente tinha alguma coisa aí, a população naquela época de 40 era metade, pouco menos da metade era nas cidades, a maior parte das pessoas habitavam os campos. Hoje a gente tem aqui nos últimos dados da ordem de 96, 97% das pessoas no campo. E de 40 a 80 essa migração foi muito rápida, muito forte, né? E isso explica em grande medida a região metropolitana de São Paulo. E um contraste muito forte desse crescimento rápido, né, foi o desordenamento, a concentração de riqueza, e aí você tem uma população, principalmente no que a gente chama aqui das cidades informais, uma renda per capita menor, uma infraestrutura muito difícil. Imagina o que é prover infraestrutura de saneamento, né? Desse lado esquerdo aqui do vídeo, aqui nós temos um contraste entre o bairro do Morumbi e a favela de Paraisópolis, a comunidade de Paraisópolis. E isso tudo para contextualizar um pouco o que vem depois, né, que é o desafio do próprio Pinheiros. Então, veja que 3 milhões de pessoas ocupam áreas irregulares. É uma enormidade na grande São Paulo. Bom, falando um pouquinho do Pinheiros e sua história. A gente contextualizou, é claro que tudo que a gente fala, de alguma maneira, tem que ter, no nosso caso, o ser humano dentro desse contexto, as pessoas, o que aconteceu em termos de crescimento populacional, em termos de crescimento econômico, né? E os seus impactos no ambiente. Aqui a gente tem o Rio Pinheiros, essa é uma imagem de 1929, a gente tem o Pinheiros, naturalmente, aqui, chegando no Rio Tietê. O Pinheiros é um dos grandes afluentes do próprio Rio Tietê. E aqui uma foto de 1930, em que a gente vê o Pinheiros todo meandrado, sinuoso, né? Na planície, bastante navegável.
com baixa declividade. Já na década de 40 e década de 50, resultado desse crescimento, houve uma necessidade muito grande. A demanda energética era muito grande, dado o aumento acelerado da economia, da população de uma forma geral. Isso fez com que fizéssemos a retificação do Pinheiros. Então, a gente vê em azul como ele era, né? E aí o canal do Rio Pinheiros embaixo, né? Aí quase no finalzinho do amarelo, e o Rio Pinheiros e a sua importância para a geração de energia. Bom, e essa geração de energia, esse desenvolvimento, influenciou até hoje na questão do Pinheiros. Quando a gente olha lá 40, a gente tem aí o início da operação de reversão do Pinheiros, a chamada operação energética, né? E depois a gente vai para a operação balanceada e depois, mais recentemente, até em função do impacto da poluição e do controle de cheias, a chamada operação saneamento. Então, aqui a gente tem as 3 imagens em que a gente vê a operação de energia ao centro, que o Rio Tietê adentrava o Rio Pinheiros, tem toda uma estrutura de 2 estações de bombeamento, bombeando a água do Tietê para dentro do Pinheiros para dentro da Billings, esta água descendo 700 metros de desnível, um desnível fantástico, né? E essa geração de energia, ela alimentou o crescimento industrial, econômico da cidade de São Paulo. Nesse momento, por volta de 1940, a cidade de São Paulo ainda não tem toda essa grande metrópole, ela não tinha se tornado ainda toda essa grande metrópole, né? Posteriormente tem-se aí a chamada operação balanceada, ou seja, uma parte do Tietê desce e uma parte vai para dentro do Pinheiros. É importante destacar que quando a gente está falando desse período, se por um lado a gente teve todo esse grande crescimento, a poluição foi aumentando, a população foi aumentando, a industrialização foi aumentando, né? E esse crescimento e esse desenvolvimento social e econômico, ele se deu muito à custa de um impacto ambiental importante, né? Para o Tietê, para o Pinheiros, para Billings. E aí a gente tem a Constituição Paulista de 1989 e, predominantemente, passamos à chamada Operação Saneamento, que é a última foto do lado esquerdo da tela, né, em que o Pinheiros e Tietê seguem seu curso natural para o interior, né? Aqui a gente tem um esquema só para se visualizar tudo isso que eu estava falando, né? E aqui, em 1989, até por conta já da poluição, uma mudança na sociedade, do olhar da sociedade, e isso já é um início de recuperação, né? Não diria talvez de recuperação, mas de mudança em relação ao Pinheiros. Então, em relação à pergunta feita, o Pinheiros está muito, muito ligado ao desenvolvimento da cidade de São Paulo e da região metropolitana de São Paulo. Mesmo em torno do Rio Pinheiros, eu falei aqui da energia e desse contraste social, mas em torno do Rio Pinheiros e dos seus tributários, né, há um crescimento populacional muito grande, com uma ocupação dos fundos de vale. Muitas vezes, esses fundos de vale são ocupados de maneira bastante difícil, complicada, o tipo de ocupação, né? Mas isso também passou a gerar uma poluição importante dos tributários, e essa poluição dos tributários acaba adentrando o Pinheiros, e aí daí está o grande ponto para a gente resolver a questão do Pinheiros. Então, com isso, de alguma maneira, eu podemos voltar para a tela principal, eu fiz a introdução, né, do Pinheiros, a sua história dentro da região metropolitana, da cidade de São Paulo e da região metropolitana, né? E depois, mais à frente um pouquinho, quando eu falar um pouquinho do presente, eu falo um pouquinho da extensão da ocupação, a população que habita toda essa bacia. Então, esse primeiro bloco, eu procurei contextualizar não só a história, né,
mas como se deu um pouco do crescimento e do desenvolvimento socioeconômico da região metropolitana de São Paulo. Obrigada, Edson. Desculpa. Obrigada, Edson. Eu vou fazer, então, agora, muito obrigada. A gente continua depois o nosso papo com as questões relativas ao presente e ao futuro do Rio Pinheiros. Eu queria agora passar uma pergunta para o Luiz Gabriel. O Gabriel tem uma trajetória profissional fantástica, já passou por bancos, por entidades não governamentais e por construtora, e creio que, em função de toda essa experiência, eu gostaria de te perguntar qual é que é a importância dos rios urbanos no desenvolvimento de uma cidade, de uma região, quais que são os impactos para a sociedade em relação ao Rio Pinheiros. Boa tarde, Sinara. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar desse bate-papo com o Gamão, com o Edson e com você. Bem, eu acho que a introdução do Edson mostra bem a importância dos rios para as cidades, né? No contexto histórico, as grandes cidades em todas as partes do mundo se desenvolveram em torno de grandes rios, dependendo o seu crescimento desses cursos d'água, seja para a produção de água potável, fornecimento de água, seja para o transporte, seja para a geração de energia e, infelizmente, também para a diluição de efluentes, entre outros benefícios, não é? Esse processo, como Edson colocou, ocorreu em diversas cidades. Em alguns contextos, ele é mais complexo, como em São Paulo, uma mega cidade, 20 milhões de habitantes. Em outros, é um pouco menos complexo. Mas, de todas as formas, nós chegamos hoje no momento de desenvolvimento da cidade, de percepção da proposta de valor do espaço urbano, da vida urbana, que nos faz refletir sobre, né, o que esperamos agora como proposta de valor, com benefícios dos nossos rios urbanos, não é? E aí eu acho que existem, respondendo a sua pergunta, uma série de benefícios tangíveis que podem ser quantificáveis, num contexto como a cidade de São Paulo e outras, por exemplo, a drenagem urbana, né? E o amortecimento de enchentes é um dos benefícios quantificáveis mais importantes de você ter um curso d'água saudável, um curso d'água que não está assoreado, um curso d'água que flui de uma maneira adequada, não é? A qualidade ambiental, outros benefícios de ecossistemas, né, que se chama em inglês Ecological Services, que são fornecidos por esses cursos d'água, por exemplo, em grandes espaços urbanos como São Paulo, com uma enorme área pavimentada, impermeabilizada, fica evidente, eu sei que São Paulo está passando por uma onda de calor, que os rios urbanos, quando saudáveis, não é, oferecem um componente importante de melhoria, de melhoria climática nos espaços das cidades. Ou seja, existem uma série de benefícios quantificáveis que a gente é capaz de documentar e que eu tenho visto ao longo da minha carreira, da minha trajetória, em todas essas diferentes vertentes nas quais eu atuei. E aí, Sinara, existe também uma enorme gama de benefícios que nós chamamos de intangíveis, ou isso não quer dizer que não sejam quantificáveis, mas são de difícil quantificação, mas, obviamente, trazem uma proposta de valor importante, que são aqueles benefícios inerentes do amor pelo espaço que você habita, não é? O senso de pertencer, de pertencimento, não é? O orgulho de habitar em um espaço urbano onde existe um ambiente saudável, onde existe um rio saudável. E aí, de novo, eu acho que, por exemplo, o trabalho do Gamão, e ele vai falar disso, ilustra muito bem isso. Uma iniciativa espontânea que vem, né, da população, centrada na arte, e quando você lê sobre o trabalho que ele está fazendo e que cresceu para outras partes do Brasil, você nota que como essa iniciativa aumentou o senso de pertencimento, o senso de orgulho, o senso de prazer de fazer parte daquela comunidade e de lidar com os desafios, nesse caso, que as enchentes frequentes do rio trazem para esta população. Então, eu acho que são
são benefícios importantes, são fatores que fazem com que nós nos debrucemos hoje, seja no aspecto técnico, seja no aspecto social, para buscar solução, equacionamento para a situação desses rios. Falando do Pinheiros especificamente, né, eu acho que o Edson colocou muito bem essa rica história do Rio Pinheiros e como ele foi descaracterizado, parte do seu curso foi descaracterizado, mas nós não devemos abrir mão de buscarmos uma melhoria dessa condição. E eu acho que isso passa, e a gente vai falar mais isso, não só pelos aspectos técnicos, e aí nós temos várias soluções que aliadas podem contribuir para isso, mas também passa pela ocupação do espaço urbano, passa pela educação, passa pelo desenvolvimento social, por papel de cada um de nós como cidadãos, e, de novo, o trabalho que o Gamão e os cidadãos que fazem parte do seu programa fazem. Então, eu acho que a solução para o Pinheiros e para outros cursos de águas urbanos que nós temos vai exigir realmente um trabalho de mobilização, que consiga aliar recursos, vontade política, educação, ocupação do espaço, solução técnica e a nossa disposição como cidadãos de fazer isso acontecer. Então, com isso, Sinara, eu passo de volta para você. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Gabriel. Muito legal, muito bom. Gamão, vou falar contigo agora, vou te fazer uma pergunta em relação ao que vens desenvolvendo na região. Tu és um líder da região onde é que você mora, é criador de um projeto que lida justamente com a representação através da arte como forma de sensibilizar aos cuidados, né, com a natureza. E aí eu vou te perguntar quais que são as principais consequências que você enxerga em rios poluídos, de que forma mais comum de representação artística do tema água e saneamento que mais aparece no grafite contra enchentes. Bola contigo, Gamão. Boa tarde aí, para mim, satisfação imensa estar com vocês aqui nessa tarde. Apenas que estamos distantes por causa da pandemia, né? Sabe como é que é. Mas estamos aqui, graças a Deus, me sinto muito privilegiado de poder estar falando um pouco aqui do nosso projeto, de poder estar falando um pouco aqui da minha história e de estar abrindo também um pouco meu coração para vocês. E assim, eu, no caso, eu moro no Córrego Pirajussara, que é a nascente do Córrego Pirajussara, ela acaba lá no Rio Tietê. Então, assim, eu sou como a gente é descendente de nordestino, a gente somos emigrantes de lá. Quando a gente chegou de lá, do Ceará para cá, aqui entre a divisa de Taboão da Serra com Campo Limpo e Mudas das Artes, o Córrego Pirajussara ele era limpinho. É difícil de acreditar, mas é verdade, ele era limpo. E aí vem aquela coisa, a consequência das pessoas ir jogando lixo e não ter saneamento básico, né? Essa questão da sujeira, é a questão da doença, não só a questão das enchentes, mas aqui na periferia é uma realidade que a gente briga todos os dias, que não é só o lixo, não é só a tampinha ou a bituca de cigarro ou a latinha reciclável, sabe? É entulho, muito entulho, muita coisa, sabe? De uma proporção que fica até difícil falar. Fora isso, as doenças que traz, um monte de insetos, sabe? Nessa época de calor, então, meu Deus do céu, só Jesus na vida, né? Já sabe como é que é, né? Escorpião, fora outras coisas, né? Que vive aparecendo, né? Então, é um lance que todo mundo sabe que a gente precisa do rio, precisa da água, mas são poucas pessoas que se interessam e faz por isso, entendeu? Que é aquele trabalho formiguinha, né? Que é difícil das pessoas, sabe? Você entrar dentro de uma periferia, você entrar dentro de uma favela e falar para o cidadão, ei, não faz isso, não joga isso. Ele manda você tomar naquele lugar, ele pergunta se você está pagando a conta dele, ele pergunta quem é você, ele pergunta se ele te conhece de algum lugar, ele faz tudo isso. Então, são vários conflitos que já começam desde lá de trás, entendeu? Que é uma coisa que já vem, parece que é assim, é hereditário, é de família para família. Ó, o seu José
Antes dele falecer, ele jogava o lixo dele lá na beira do córrego, aí vinha a enchente. Aí os filhos dele cresceu, o João e o Antônio não aprenderam nada, continuam jogando a mesma coisa. Aí quando a gente vai falar fica difícil, entendeu? Então é uma coisa que é difícil, mas a gente acredita muito. Então a gente vai fazer isso, porque a gente também não pode ficar omisso, não pode também fechar os olhos, falar, também não estou nem aí, porque é mentira, a gente se preocupa muito com isso. Entendeu? E é uma luta constante, é todo dia, é diariamente, e o que for preciso, o que for necessário que a gente tem que fazer, a gente vai ter que fazer, não tem jeito. Eu moro lá, eu estou lá todo dia, eu vou para lá dormir, eu acordo lá, eu respiro lá toda hora. Então não tem como a gente também ficar aceitando também da população tudo isso também, sabe? O governo não faz nada, a prefeitura é filha da mãe, só promete. Então, já que eles não fazem nada, só promete, então você vai lá, você vai sujar, você vai jogar o negócio na beira do córrego, sabe? É difícil isso, entendeu? Já começa também pelo lance que, quando foram fazendo os lotes, quando foram separando as casas nas beiras, nas margens, né, dos córregos, não foi tendo saneamento básico mesmo, já foram fazendo de tudo quanto é jeito, vamos tapar o sol com a peneira, quando chegar lá na frente a gente vê o que a gente faz, vamos pedir a Deus que proteja mais. É assim que acontece, né, na realidade nossa daqui do país e dessa grande São Paulo, né, que é a cidade nossa, né? A joia. Então tá. Obrigada, Gamão. Vou fazer agora uma rodada em relação ao presente do Rio Pinheiros. Edson, vou te perguntar que tipo de obras que estão sendo feitas para a revitalização do Rio Pinheiros? O que esse projeto tem de inovador? Por favor. Antes de falar das obras, eu gostaria de dizer o que realmente é inovador nesse projeto. E eu acho que aí a grande inovação está no enfoque que a gente deu. E o enfoque foi dado no resultado. Ou seja, o importante é o resultado. Nós precisamos ter um projeto que entregue resultado. E o grande foco que foi dado às pessoas. Ou seja, é a partir das pessoas, dos seus domicílios, das subbacias, do lugar onde as pessoas moram, né? Da origem para o destino. O Pinheiro só ficará limpo se a gente sanear cada uma das bacias. Para sanear cada uma das bacias, nós precisamos coletar e afastar o esgoto das pessoas. No eixo de saneamento, isso é absolutamente fundamental. Em termos de... dado essa primeira mensagem, o eixo de saneamento ele pode e deve contribuir para um Rio Pinheiros sem cheiro. Então, o que nós queremos é um Rio Pinheiros sem cheiro. Hoje que eu digo é a partir do momento em que hoje a gente tem vários problemas, nós temos 3,3 milhões de pessoas no entorno da bacia do Pinheiros e nós temos como diagnóstico essa situação de uma grande ocupação de fundo de vala. Bom, o nosso objetivo, como eu disse, o resultado está dado, o que nós queremos são 2 miligramas por litro de oxigênio dissolvido. Essa é a condição para não ter cheiro, essa é a condição técnica para o rio não ter cheiro ao longo de toda a sua extensão. A partir daí, nós adotamos 3 linhas visando a qualidade. A primeira, coletar, afastar e tratar os esgotos de todas as subbacias. A segunda, intervenções diretas em córrego, onde não é possível fazer a coleta, a ocupação não permite a coleta daquele trecho de rio, então nós vamos usar estruturas não convencionais chamadas URQs, Unidades Recuperadoras de Qualidade de Água, e hoje saiu um edital, nós vamos também fazer uma primeira oxigenação no próprio Rio Pinheiros. Então, são ações na linha estruturante. Mas o foco de tudo isso que a gente está falando, sempre na origem e no destino, são as pessoas. É a melhoria da qualidade de vida das pessoas, é o desenvolvimento social e econômico
né, e ambiental advindo desse processo como um todo. Muito bem. Eu, de novo, gostaria... uma outra inovação, depois eu passo algumas imagens mostrando tudo que a gente já fez até agora, que deriva dessa abordagem que a gente colocou, é premiar o resultado. Então, os contratos, a forma como a gente contratou aqui, é a premiação de resultado. Mas, nas obras de afastamento de esgotos, o que é premiar o resultado? Ora, o resultado que nós queremos é que o esgoto que sai do domicílio das pessoas vá para a estação de tratamento, deixe de ir para os tributários e vá para a estação de tratamento. A consequência direta disso é que quem mora próximo dos rios, a população, de uma forma geral, vai se beneficiar. Entregou 100% daquela meta que foi estabelecida para aquela subbacia, não tem nenhuma remuneração adicional. Até 10% a mais, ou seja, levou 10% a mais de domicílios para tratamento, o limite é que ele poderia ter 10% a mais de remuneração. Se fizer 15, vai ter 10, porque 10 é o limite superior. E desde que a demanda bioquímica de oxigênio, ou seja, na foz de cada um dos tributários, a demanda bioquímica de oxigênio seja menor do que 30 miligramas por litro. 30 miligramas por litro, tudo isso aí para dizer o seguinte: a nossa experiência no programa Córrego Limpo mostra que quando a demanda bioquímica de oxigênio é menor do que 30, passa a haver vida no córrego e o córrego está sanado. Então, a gente aproveitou, por um lado, dados técnicos muito objetivos e outros que a experiência de mais de 10 anos do nosso programa Córrego Limpo, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, tem trazido para a gente, e a gente colocou isso no processo. Nas URQs também há um processo de premiação. Se a unidade recuperadora tiver um desempenho, uma performance superior ao mínimo estabelecido. Se a remoção for de 80% e ela tiver mais do que isso, né, gradativamente tem uma remuneração. E também por agilização, porque nós queremos o resultado estabelecido. Então, isso, de alguma maneira, eu falo um pouco já do presente, né? E, como foi perguntado, das obras, um pouco do futuro. Talvez não me sobre tempo agora para mostrar um pouco, né, na prática do que isso, como está se dando. No terceiro bloco, eu consigo talvez mostrar um pouquinho melhor, inclusive com algumas imagens, que eu tenho certeza que o Gamon também acho que vai ter aí um bom olhar sobre isso também. Meu tempo terminou? Sim, Edson, sim. Uhum. Terminou, Edson. Mas a gente vai ter um novo bloco, eu acredito que tu vais poder apresentar para a gente todas as tuas intenções, né, de fotos e de tudo que vai estar ocorrendo neste Rio Pinheiro Limpo. Gabriel, vou te perguntar o que significa um rio limpo para uma cidade de 20 milhões de habitantes? Como bem o Edson apontou para a gente, 20 milhões de habitantes é um desafio complexo. Qual que seria o impacto econômico, social e ambiental que pode ser esperado com o Rio Pinheiro Limpo? Olha, Sinara, de uma forma bem curta e simples, significa vida nova, não é? Quando você fala do impacto econômico e social, não me resta dúvida que os benefícios são enormes, são gigantes. O que acontece muitas vezes nesse processo, e aí eu vou responder a sua pergunta e entrar um pouco no projeto que o Edson falou, e de novo, parabenizar a Sabesp e aqueles que estão tendo essa coragem, é que quantificar economicamente com números esses benefícios que são dispersos, são o que a gente chama em inglês public goods, bem público, às vezes é muito difícil, não é? Mas quando você consegue fazer um exercício de quantificação, você geralmente mostra que os investimentos são que o que se gasta com isso do ponto de vista de investimento é
amplamente justificado com os benefícios, sejam esses benefícios associados à qualidade ambiental, a uma menor drenagem, a valorização do espaço, a valorização da moradia, as melhorias da situação de saúde, entre tantos outros benefícios. Então, o que eu quero dizer com isso é que, embora a gente saiba que os benefícios são muitos, existe a dificuldade, algumas vezes, de quantificá-los. E aí, muitas vezes, para você iniciar um processo ousado como este, você precisa fazer, de novo, vou usar uma expressão em inglês, um leap of faith, of faith, né? Você tem a coragem de apostar, de se jogar nisso. E aí os benefícios começam a se materializar. E aí eu queria usar um pouco do meu tempo para falar um pouco desse projeto do Edson, que eu acho uma coisa muito legal que a Sabesp está fazendo, e a inovação que ele falou é uma coisa que eu, pessoalmente, tenho defendido há muitos anos. Eu me lembro, há mais de 15 anos, sentado com o Gerson Kelma e o Braga na ANA, definindo o PRODES, o programa que você focava o tratamento de esgoto nos resultados, ou seja, não no processo, sem querer saber como é que o esgoto ia ser tratado. Desde que o esgoto fosse tratado com a qualidade que se esperava, o programa era um sucesso. O nosso foco no nosso país tem sido muito no processo, na obra, na contratação da obra, na cor da parede, no tamanho da máquina. E às vezes, muitas vezes a gente faz obras lindas que não funcionam ou que não trazem o benefício desejado. E aí eu acho que essa mudança de foco, essa inovação, de você esquecer do processo, de você esquecer da obra, de você focar no resultado. O que é que eu quero? Eu quero a água tratada, eu quero esgoto limpo. Como isso acontece? Isso pode acontecer de diversas formas. Vamos estimular a imaginação, a criatividade, a competência dos nossos técnicos, das nossas empresas privadas, que trabalhando em conjunto com o poder público, podem criar essas soluções de processo. O que a gente quer, e é isso que a Sabesp está se propondo a remunerar, é o resultado final, é a água tratada. Eu acho que isso é uma grande inovação, eu tenho sido um defensor disso há muitos anos, e aí, por isso, aqui hoje, nessa minha nova atuação, de novo no Banco de Desenvolvimento, o BID Invest, voltado ao setor privado e aquelas empresas que não dependem de aportes fiscais, nós, semana passada, aprovamos o nosso comitê de crédito, um grande empréstimo da ordem de 180 bilhões de dólares, ou seja, quase $1 bilhão de reais, que deve ser desembolsado ainda esse ano, está indo ao nosso conselho em poucos dias, para a Sabesp, justamente para financiar esse programa de recuperação do Rio Pinheiro, com foco no que o Edson falou, que são as URQs, que são as unidades regionais de qualidade, ou seja, com esse foco no resultado. Eu acho que é um passo importante que a Sabesp está dando, que o governo do estado está dando, eu acredito que a Prefeitura de São Paulo também está engajada, mas eu acho, como eu disse no início, que é importantíssimo, é fundamental que cada cidadão que ocupa esse espaço urbano, que joga a sua latinha, que joga o seu lixo, que tem o seu papel, exerça esse papel em prol do Rio Pinheiro, porque senão não é só uma questão de obra, não é só uma questão de injetar recursos, é uma questão de postura de cada cidadão. Então, eu acho e eu espero que esse projeto arrojado que a Sabesp começa, atraia mais pessoas como o Gamão e o grupo dele para defender, para compartilhar, para trabalhar em prol do Rio Pinheiros e espero que no futuro em prol de outros rios urbanos também no Brasil. Obrigada, Gabriel. Obrigada, muito obrigada, Gabriel. Eu vou insistir com o Gamão. Gamão, como você bem falou, os hábitos da sociedade precisam ser revisitados, né? Você apontou situações de uma necessária reformulação, e a sociedade carece realmente, as pessoas falam a respeito da questão da água, querem saber mais, enfim, mas aí eu vou insistir contigo para que tu nos informe como que os grafiteiros têm representado, como é que a arte de grafite representa água e saneamento. E, além disso, além desta forma, né, qual é a forma, como é que
como é que está sendo representado? E, de toda forma, assim, como é que também você acha que os gestores devem trabalhar essa sensibilização com as pessoas para que elas se sintam parte do projeto, para que elas se sintam pertencendo ao projeto e, desta forma também, venham a evitar de jogar lixo, ou, enfim, como que a comunicação, essa comunicação está sendo clara, né? Então, eu vou insistir contigo com a arte de grafite, como é que ela representa a água e saneamento, e como é que você acha que está sendo essa comunicação dos gestores? Como é que deve ser esse trabalho? Em relação ao que o grafite e os grafiteiros representam em questão ao saneamento básico, essa coisa da água, pô, você reunir mais de 500 artistas do Chile, do Japão, Estados Unidos, Argentina, sabe, Paraguai, todos os estados do Brasil, fora de outros lugares de São Paulo, isso você já vê que é uma grande potência em termos de conscientização, né? E potência de mostrar, né, o que a União é capaz de fazer, entendeu? E se você for pegar bem, a maioria desses artistas que vêm para cá, eles vivem uma realidade muito, muito próxima da minha. É uma realidade praticamente igual. Só muda a geografia, só muda o espaço, entendeu? Então, assim, a importância da gente ter um saneamento básico digno, porque a gente paga por isso, né? Quando vem a continha lá d'água lá para a gente pagar, tá lá, saneamento básico. A gente paga por isso, né? Então, assim, se a gente tem um saneamento básico digno, né? Um saneamento básico, né? Nos conformes da maneira que tinha que ser ou da maneira que tem que ser, você vê o resultado do quê? Na água. A água fica menos poluída. Então, para a gente poder tratar a água, a gente gasta menos, entendeu? Se gasta menos para você despoluir a água. Então, aí você já tem uma vantagem. Fora, né, fora na questão o quê? Que você já vai conscientizando aquela pessoa do quê? Ó, o saneamento básico nosso funciona? Funciona. Então, a gente tem que dar valor, a gente tem que cuidar, sabe? Igual filho pequeno, né? Tem que, né, fazer as coisas certinho, tem que ter manutenção, essas coisas todas, e vice-versa, entendeu? E assim, em cima do que a gente está falando, que você mesmo falou, está falando comigo, né? E assim, é importantíssimo a gente estar sempre atualizado nessa questão da água, né? Uhum. Do saneamento básico. E assim, ó, Gamão, e assim, olha, você acha, assim, mas a representatividade da água e saneamento no grafite, como que ela se concretiza? Então, isso que a gente queria saber, que eu gostei, muita curiosidade de saber. Você fala em questão da arte, dos painéis pintados. Não, sim. Na verdade, assim, são gritos, uns faz umas coisas mais poéticas, sabe? Umas coisas mais bonitas, mais poéticas. Uns fazem umas coisas um pouco mais, né, abstrata, né, uma coisa mais colorida. Outros fazem umas coisas mais para dar porrada mesmo, sabe? Que essa questão, tipo, desenha um rato de gravata, sabe? Essa questão mais política. Então, assim, a gente deixa um pouco livre, a gente deixa essa questão um pouco livre para o artista, para eles criarem também, entendeu? Até pelo fato também que não é fácil. O cara viaja, pega o avião, vem lá não sei da onde, aí chega aqui, eu falo pro cara, ó, vamos desenhar um monte de borboleta. Não que seja feio, né? Mas não vai casar no conceito e nem no contexto do cara que está vindo para fazer parte do evento, né? Então, assim, o evento é uma coisa que a gente dá essa liberdade mesmo para o artista e ele se sente bem da maneira dele, dentro do tema, é grafite contra enchente, mas é só enchente, no caso que a gente está falando aqui, não é só enchente no caso que a gente está falando. Estamos falando de um contexto só, que é água, que é enchente, que é o lixo, é saneamento básico, é cultura e vice-versa, educação, vários, tudo está ligado. Joia, obrigada. Aí, quando eu for te fazer a pergunta sobre futuro, eu vou te perguntar novamente se tu acredita que os gestores estão tendo uma comunicação clara.
te colocando assim em termos como liderança do local, né? Ou seja, do local onde que tu moras. Eu vou só fazer a última rodada de perguntas, iniciando pelo Edson de novo. Edson, agora com este projeto, com a virada sustentável, inovador, focando em resultados fantásticos, tenho certeza que a gente vai ter um rio limpo, a gente vai ter um Rio Pinheiro limpo. E será um grande momento, evidente, é isso que todo mundo espera, é o que se quer, com todos os ganhos sociais, econômicos, ambientais, enfim. Mas qual que é o papel da Sabesp para que mantenha ele limpo? Qual é que é o papel da Sabesp, da população? Como é que a gente vai garantir que, em função que vai ter um crescimento contínuo da cidade, das diferentes regiões, enfim, como é que vocês vão garantir, qual que é o papel da Sabesp e da sociedade, ou seja, da população, para que se garanta esse rio limpo e, inclusive, garantindo os demais usos múltiplos do Rio Pinheiro limpo? Não é só para uma, mas para vários usos. Qual que seria este desafio, né, a se colocar em prática? Bom, eu gostaria de... nas minhas falas, eu estou procurando, além de tangibilizar bastante, ou seja, eu quero aproveitar esse momento e as pessoas que estão aqui, inclusive, o próprio Gamão, para dizer, olha, a gente está fazendo, concretamente as coisas estão acontecendo. Então, por isso que eu resolvi passar não só algumas imagens, né, para mostrar o tamanho do desafio e por que ele não por que ele é muito diferente. Então, eu quero continuar isso e eu encerro minha fala respondendo, Sinara, a tua questão. Então, eu precisaria voltar para a minha apresentação, para os meus slides, para mostrar isso com as fotos, né, dando uma exata dimensão do que nós estamos fazendo em diferentes regiões, nas comunidades e avenidas movimentadas, né, para se ter uma ideia do que isso do programa, como ele está acontecendo, da concretude dele. E eu termino falando sobre a questão da manutenção e o que a Sabesp pode fazer. Então, se eu puder já usar aqui as fotos. Só um momentinho, por favor. Eu estou com uma pequena dificuldade aqui, técnica, já vamos para aí. Eu começo aqui, né, na linha do que eu tinha falado. Veja, região metropolitana, tudo isso aqui, 21 milhões de pessoas. Desta região metropolitana, toda a introdução que eu fiz, nós estamos falando aqui desta bacia, da bacia do Rio Pinheiro. Então, a gente procurou dar sempre um foco muito claro, como eu mencionei na minha fala anterior, no resultado. O resultado que nós temos que obter é no Rio Pinheiros, aqui, e para obter no Rio Pinheiros, nós temos que obter em todos os resultados, em todos os tributários do Pinheiros. Quando a gente olha o Rio Pinheiros, né, aqui a gente tem uma imagem de conjunto, você tem desde o problema do adensamento populacional intenso e ocupação, essa característica, assoreamento da calha, lixo, né? Um curso d'água foi submetido àquelas operações que eu falei, da poluição do Tietê vindo para o Pinheiros, e, para complicar ainda mais, o Pinheiros são dois lados, né? São baixíssimas velocidades. E isso implica que diversos atores têm que ser colocados para resolver esse problema. A sociedade como um todo. Não é só uma questão de engenharia, esse enfoque a gente procurou dar desde o começo. É importante que toda a sociedade, todos, seja o aporte do conhecimento das universidades, o conhecimento técnico, científico, seja as pessoas da comunidade. Eu estou ouvindo com muita atenção o que o Gamão está falando. Ontem a gente teve uma boa discussão. Seja o AFC, nós tivemos reuniões a semana toda, segunda até quarta-feira, com o AFC do BIRD também, sobre funding para esse projeto como um todo, né? Ele é um projeto do governo do Estado,
que envolve diversos atores, como eu disse, para a solução, precisa ter a coordenação, essa coordenação é da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, ela tem coordenado ações da CETES, da CPTM, DAE, EMAI, Secretaria de Transporte Metropolitano, da Sabesp, da Secretaria de Governo e da cidade de São Paulo. Então, é muito importante que a gente tenha a clareza da necessidade da atuação de conjunto. São 5 eixos dessa coordenação da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, né? E nós estamos falando aqui do eixo de saneamento, esse é o eixo da Sabesp, mas existem outros atores envolvidos, o eixo de manutenção, fazendo desassoreamento, o eixo de resíduos, a coleta e destinação dos resíduos sólidos, o eixo de revitalização das margens, né? E o eixo de comunicação. Então, esses são os grandes eixos do projeto. Nós estamos trabalhando por bacias, como eu já mencionei aqui, as várias bacias. Cada bacia dessa, na foz, tem que chegar com o Rio Limpo para ele contribuir com Pinheiros, né? Um Pinheiros limpo. Já contratamos todos os projetos, está tudo em andamento. O impacto dessa obra, o benefício para 1.600.000 pessoas. Do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de levar o esgoto a tratamento de 1.600.000 pessoas. E aqui, o fator de sucesso é mobilização e envolvimento da comunidade via projeto socioambiental. Né? O desafio de colocar 2.800 litros para tratamento. Aqui eu vou mostrar um pouco rapidamente o contraste. Isso aqui é Faria Lima, né? Faria Lima, dia e noite, trabalho dia e noite durante a Faria Lima, na pandemia. O trânsito diminuiu e nós aproveitamos para tocar as obras aí. Aqui, uma travessia embaixo da marginal do Pinheiros, né? Aqui a visão de bacia, tudo que está em verde nós fizemos, o que está em amarelo é o que falta ser feito. Aqui, ó, isso é que eu queria mostrar muito. Isso é o que é o inusitado. Isso aqui é uma laje de uma casa, ó, tá? Aqui é a laje da casa. Aqui o conduto sendo passado, ó, no fundo de vale, ao lado do córrego. A gente está fazendo o envelopamento aqui no fundo de vale. Esses bocais aqui, tá vendo, levam a conexão às casas. Então, ao invés das casas lançarem o esgoto no córrego, elas lançarão nesses condutos. E essa é a condição objetiva de trabalho que a gente tem, né? Mais ainda, mais algumas fotos mostrando, olha, as pessoas, os operários trabalhando, os condutos sendo colocados no fundo de vale, aqui numa viela e aqui numa rua normal. Esse é o desafio que a gente tem. O trabalho, as atividades, aqui no caso do Jaguaré, né? Foram mapeadas 60 comunidades e tem sido feito um trabalho junto a essas comunidades mapeadas, né, de apresentação do projeto, da participação efetiva delas, né? Isso é absolutamente fundamental para o sucesso do programa. Veja, aqui a gente tem o contraste entre, olhem aqui, o antes, sofá dentro do rio, né? E o depois. Olha a qualidade da água que está saindo quando a gente retirou os esgotos. Quem está morando aí não está mais sentindo o fedor do esgoto, o cheiro ruim do rio. Ele está vendo uma água limpa, ele está vendo a melhoria da vida dele, da qualidade de vida. Isso é o que a gente está apostando para o futuro. É que as pessoas também elas se empoderem desse processo. Aqui as URQ, só para ter uma ideia, normalmente, se você não consegue coletar o esgoto dessas residências, ele vai direto para o córrego. Quando você passa por uma estação de tratamento e esse córrego é tratado, em tempo seco principalmente, ele vai para dentro do rio, numa condição muito melhor, e o Pinheiros vai estar muito melhor. Aqui só a localização. E aí sim, pensando no futuro, é muito importante a gente ver quais são os fatores. Primeiro, caracterizando a necessidade de um trabalho integrado, de uma responsabilidade coletiva, de um dever de todos. Eu só estou falando isso após dizer o seguinte: a Sabesp, para dizer isso, ela tem que fazer aquilo que é obrigação dela. Você não pode enunciar uma coisa dessa natureza sem cumprir aquilo que é a sua parte. Nós temos hoje 95% de rede disponibilizada. No entanto, só da ordem de 60% desse esgoto vai para tratamento. Então, nós temos um trabalho imenso ainda por fazer, e é isso que está sendo feito aqui. A gestão ambiental pela CETESB, a gestão de recursos hídricos pelo DAE, EMAI e as prefeituras municipais,
o controle de resíduos sólidos, coleta de lixo, varrição de rua pelas prefeituras municipais, controle do uso e ocupação do solo pelas prefeituras municipais, urbanização de fundos de vale ocupados, né, que são ações conjuntas para viabilizar o esgotamento sanitário em várias situações, e o envolvimento da sociedade na conexão à rede e no descarte correto, né, do resíduo, do lixo, no caso, e a conscientização socioambiental. E, finalizando, né, essa é uma ação que me preocupa muito, muito, que é a questão do lixo. Então, o primeiro aspecto é a redução, no limite, a eliminação do lixo despejado nos afluentes, reduzindo o que vai para o Rio Pinheiros. O rio está sem cheiro, a gente conseguiu esse resultado, mas a imagem de um córrego afluente ou de um rio que tenha lixo, né, no seu trajeto ou no próprio Pinheiros, ela depõe contra tudo aquilo que está se fazendo. E aí, como bem disse o Luiz, e eu entendi um pouco da fala do Gamão, todos nós queremos a mesma coisa. Nós queremos morar numa cidade melhor, nós queremos uma cidadania maior e melhor para todos, né? Pode instalar barreira, e depois tem que retirar o lixo com uma determinada frequência e, eventualmente, retirar o lixo do Pinheiros. Essa é uma ação de última instância. A melhor de todas é a redução. Pode tirar, por favor? Eu vou e finalizando, o papel da Sabesp é operar e manter o sistema de esgotos. Né? Uma vez já tendo feito tudo que ela fez, não basta só fazer. Tem que operar e manter a infraestrutura que foi colocada para que ela continue entregando os resultados que se espera. O nosso papel na interface com a Prefeitura do município de São Paulo é continuarmos com o programa Córrego Limpo. Todos os aspectos de zeladoria dos córregos, de retirada dos lixos, né, em cooperação com as pessoas, sempre em cooperação com as pessoas. Não haverá resultado consistente sem a participação das pessoas. Então, portanto, o papel da população, conectando sua residência à rede, fazendo o descarte adequado do lixo, zelando, né? Zelando e cobrando, zelando pelos resultados, cobrando do poder público os resultados, se mobilizando e cobrando para que aquilo que foi feito, para que seja feito o que não foi, e aquilo que foi feito funcione ao longo do tempo e, ao mesmo tempo, fazendo o seu papel. E a participação efetiva e contínua de todos os envolvidos. Não pode ser uma coisa, que bom, nós vamos fazer isso até 2022 e depois, para o resto do tempo, não. É preciso que a gente faça isso ao longo do tempo e permanentemente, ou o resultado não será permanente, ele não será consistente. É importante que todos os envolvidos, por isso que eu coloquei aquela responsabilidade coletiva, dever de todos, natureza de trabalho de toda a sociedade. Né? E a gente espera que o pós-revitalização traga desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, melhoria de vida para as pessoas, de uma forma geral, mais emprego, mais renda, mais desenvolvimento, uma cidade melhor para todos nós morarmos. Afinal, todos nós moramos aqui, gostamos da nossa cidade e queremos uma cidade melhor e temos que contribuir para isso. Né? Em outros eixos, a gente tem o complexo da usina São Paulo, já foi licitado, e uma parte disso foi licitado com sucesso. Devemos ter ampliação das ciclovias, né? E tudo isso, é claro que as pessoas querem andar numa ciclovia com o rio sem cheiro, certo? É isso que a gente espera desse projeto, não só a manutenção, mas que traga resultados efetivos para a sociedade como um todo. Como eu disse, eu queria dar, no meu papel, eu entendo que eu deveria dar respostas muito objetivas para o que a gente está fazendo e queria aproveitar esse espaço para fazer isso. Obrigado. Edson, mas tu foste super pontual, bem esclarecedor, deu um cenário absolutamente pontual e muito claro do ontem, hoje e o que vem por vir. O nome Virada Sustentável é extremamente pertinente, porque é uma questão para hoje, para depois também, ou para um futuro que se permaneça. Então, muito obrigada. Foi bem bacana.
Gabriel, vou fazer em seguida a pergunta para ti, em função de que as grandes cidades, todas costumam lidar com esses mega desafios, né, complexos, enfim. Como é que a gente, como é que tu entendes que é possível integrar vontade política, construir políticas setoriais que sejam convergentes, ter uma boa regulação e recursos, tanto humanos como financeiros, para que as obras de saneamento continuem a prever a limpeza dos rios hoje poluídos, não só do Rio Pinheiros, mas dos rios poluídos do país, no Brasil. Sinara, visão de longo prazo. Visão de longo prazo. Visão de longo prazo, estratégias consistentes, persistência e resiliência. Esse tipo de ação não é uma ação de curto prazo, não é uma ação que acontece do dia para a noite. É uma ação de longo prazo, que vai existir persistência, que vamos galgar cada degrau progressivamente, vamos ter aí desafios no caminho, mas isso que é fundamental. Eu moro aqui fora, estou morando fora do Brasil outra vez, você sabe, com muita saudade, e esse final de semana, essa semana eu estou em Chicago, foi aniversário de meu filho, que está fazendo mestrado de engenharia aqui. Então eu fui jantar com ele no centro de Chicago, na beira do Chicago River. E eu, quando fazia meu doutorado aqui na década de 80, eu trabalhei em Chicago, perto, exatamente em 1989, perto, no escritório ao lado do Chicago River. Eu vejo nesses 30 anos, né? Nesses 30 anos, que o espaço urbano em torno do rio só fez melhorar. Ou seja, o projeto que eles começaram na década de 70 de recuperação do Chicago River, do Rio Chicago, e aí eu quero fazer uma analogia, um rio também que foi retificado, como o Rio Pinheiro, em várias partes do seu curso, um rio que atravessa uma mega cidade e um rio que também teve seu curso invertido, está até hoje com curso invertido, o sentido invertido. Mesmo assim, hoje, os edifícios mais caros de Chicago, os melhores restaurantes, o Millennium Park, os espaços mais valorizados da cidade estão ao lado do Rio Chicago. E foi uma coincidência que eu estive lá esse final de semana, que eu estou aqui, e que estou participando desse bate-papo, mas o que eu espero é que nós possamos ter um Pinheiros e também um Tietê dessa forma. Mas isso só vai acontecer se nós formos capazes de estabelecer uma visão de longo prazo, reconhecendo que é um desafio progressivo, não é? Em que todos devem se engajar. De novo, não é muito bom ouvir o que o Edson está falando da Sabesp, eu acho que é fundamental, é essencial, sem ela não vai acontecer, tanto é que eu anunciei, como estamos felizes aqui no IDB Invest, que nós vamos ser talvez o principal financiador desse programa, não é? Vamos financiar R$1 bilhão nós, para esse programa das URQs, porque acreditamos muito nele, mas a gente sabe que um dos maiores riscos desse programa é que ele seja visto apenas como uma iniciativa da Sabesp. Isso deve ser visto, deve ser incorporado como uma iniciativa de São Paulo, de todos os paulistas, mesmo aqueles nordestinos como Gamão e eu, viu, Gamão? Hoje é o dia do nordestino, 8 de outubro, e eu também sou de lá, mas também tenho um carinho muito grande por São Paulo. Trabalhei em São Paulo, trabalhei às margens do Rio Pinheiro, via da minha sala o Rio Pinheiro todos os dias, e eu sei como aquilo afetava até o meu bom humor, dependendo do que eu via quando eu olhava para o rio. Então, eu acho que é fundamental e essencial, Sinara, que nós tenhamos um processo de articulação amplo, um envolvimento dos usuários, dos cidadãos, do poder público, e que reconheçamos que isso é um processo de longo prazo e que vai exigir persistência e resiliência de todos nós, mas que esse objetivo é alcançável, é viável e vai trazer enormes benefícios para as cidades, e aí, como o Edson falou, e trazer benefícios para a cidade de São Paulo é fundamentalmente trazer benefício para as pessoas que habitam a cidade, para os cidadãos, para que o seu espaço urbano e que a sua qualidade de vida melhore. Muito obrigado, eu sei que o tempo está acabando, então não quero usar o tempo todo, porque ainda vamos ouvir do Gamão. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Oi, gente. Voltei. Dei uma caída assim, breve.
Abriu sala. Oi, pode seguir? Tá ok. Vocês me desculpem, minha internet caiu. Isso acontece quando a gente está em home office, está online. Enfim, mas a gente ainda tem uma conversa com o Gamão. Gamão, tu está aí firme e forte? Tá, né? É o seguinte, eu queria saber se quando, assim, uma que eu queria saber se também, que a pergunta não ficou muito clara, a resposta, em termos de se os gestores, né, como é que, se a comunicação deles está sendo clara em relação a essa questão toda da sensibilização junto às pessoas para que elas se sintam parte. Assim como tu tem a forma de expressar pelo grafite, e que são belíssimas, é fantástico o teu trabalho, também pesquisei. Parabéns aos nordestinos, hoje é o dia do nordestino, parabéns ao Gamão, parabéns ao Gabriel, que é filho da Bahia, não está aqui no país, morando aqui, mas é filho da Bahia. Então, parabéns aos nordestinos. E além dessa pergunta, que queria saber se você acha que, como é que os gestores podiam ter, se estão falando de uma forma clara, quando você ouve que o Rio Pinheiros estará limpo em breve, o que vem na tua cabeça? Tudo contigo, Gamão? Olha aí, mulher. Opa, tô te vendo e tô te ouvindo. O que tu tá agoniada aí? Não se Não tô aveste. agoniada. Não se aveste com nós, não, mulher. Tá bom, parabéns, parabéns. Eu misturo tu com você, eu sou natural de Porto Alegre, vivo há muito tempo em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas à medida que eu vou ficando à vontade, sai os tus. Né? Então, mas eu caí, minha internet caiu, e aí quase perdi vocês de conexão. E aí tinha ainda uma pergunta, né, para ti sobre o que te vem na cabeça quando fala assim que está escutando toda a virada sustentável, toda essa proposta audaciosa, que com certeza vai acontecer, vai ser exitosa, é inovadora, há uma necessidade de todo o envolvimento de diversas entidades públicas, da população, de toda a forma de apoio e que se tenha em meta o resultado, de fato, de um rio limpo, né? Mas o que vem na tua cabeça quando fala assim, o Rio Pinheiros vai estar limpo em breve? O que vem na tua cabeça? E também você não chegou a responder se você acha que os gestores estão tendo uma comunicação clara, ou até mesmo como é que os gestores podem estar trabalhando para essa sensibilização com as pessoas, para que as pessoas sintam parte desse processo de se ter um rio limpo, ou seja, em breve limpo o Pinheiro. Ok. Se tem uma comunicação, está entre eles. Não vou falar que não existe, porque aí eu estou falando uma coisa que eu não sei, certo? Mas essa comunicação existe entre eles. Só que, assim, eu acho que o grande desafio, no caso, como as imagens do nosso amigo aí, o Edson mostrou, né, aquele saneamento básico sendo feito dentro da periferia, eu acho que é ali que é o foco maior, que é o alvo principal dos gestores ter essa comunicação, de passar para o seu João e para a dona Maria que o esgoto deles vai estar melhor, vai estar sendo tratado e que os netos dele vai estar podendo desfrutar de um córrego limpo, de uma água mais despoluída, sem cheiro, sem aquele, sabe, ainda mais nesse tempo de hoje, esse calorzão fervendo todo aqui, mulher, aquelas baratinhas voadoras, sabe, eles vão estar sendo beneficiados. Então, essa é a grande questão. A gestão tem que entender o quê? De fazer um trabalho de campo, né, de pesquisa, e entrar mesmo dentro das periferias da favela. Porque, veja bem, a prefeitura e outras empresas, quando vai fazer uma obra dentro da periferia, é mó treta. O pessoal quer saber, mas por que vai fazer? Quem é que está mandando? Quem vai pagar? Quem autorizou? Entendeu? Então, assim, entendi. Tem que ter esse lado, essa sensibilidade na questão do lado deles. Por quê? É um povo sofrido, é um povo que já veio lá do Nordeste, é um povo que construiu a cidade, é um povo que já veio de longe e ainda sonha em voltar para a terra natal dele, mas ainda sonha que as coisas aqui vão estar lindas e maravilhosas para quem? Para os filhos e para os netos. Então, essa
É a grande questão. E, assim, na minha visão, o que eu acho de ver o Rio despoluído, o que eu penso entre hoje e no amanhã, eu penso que isso é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que demorou, né? Demorou para que isso acontecesse, né? Só que a grande questão é, todo mundo tem um pouco de culpa em termos de como que a cidade é, as dificuldades que a cidade enfrenta, sabe, as dificuldades que a cidade já vem trazendo ao longo das décadas, dos anos, dos antepassados, enfim. Só que, assim, sozinho é difícil, mas quando a gente se junta, já fica mais fácil. Então, isso tem que ser feito, tem que ser mostrado, tem que ser falado e tem que ser trabalhado dentro dos lugares que tem menos informação. Então, assim, eu acho uma boa, eu acho legal, bonito de se ver, mas que seja um trabalho que já comece desde agora por aqui, né, para esse pessoal daqui, né, esse povo daqui que é difícil, entendeu? Que é complicado de lidar com eles, que a gente também é esperançoso, também a gente acredita que o futuro será bem melhor, será diferente, né? Porque o futuro e a diferença e a mudança já nasce dentro de nós, já começa dentro da gente, né? Obrigada mesmo, Gamão. Eu agora consigo encerrar essa nossa conversa. Eu agradeço imensamente ao Edson, ao Luiz Gabriel, ao Gamão, e deixo também à disposição a Associação Brasileira de Recursos Hídricos, a toda a forma possível de colaboração à virada sustentável. Nós comungamos, conforme aqui foi apresentado, que o Edson mostrou, enfim, a Associação Brasileira de Recursos Hídricos é uma entidade que congrega pesquisadores, acadêmicos, gestores, que promove a ciência da água. E isso em função, né, de uma melhoria, de uma forma geral, do cuidado com a água, do saneamento, enfim. Então, a gente coloca aí a Associação Brasileira de Recursos Hídricos, a colaboração da efetiva virada sustentável. A gente acredita, sim, que o Rio Pinheiros vai ficar limpo, e concordando completamente com o Gabriel, com o Edson e com o Gamão. Juntos, todos juntos. Carla, não sei se você já encerrou a hora que eu caí ou se você volta agora a encerrar de novo. E eu agradeço imensamente o convite e agradeço a todos vocês e parabenizo de novo os nordestinos, porque hoje é dia dos nordestinos. Você é nordestino e o Gabriel, que é filho da Bahia. Então, parabéns. 2 nordestinos hoje na nossa conversa. Muito obrigada. A Sinara caiu agora, mas cumpriu com louvor o seu papel de mediadora desse nosso painel. Quero agradecer cada um de vocês que estiveram aqui com a gente, o Edson, o Gamão, o Luiz. Sinara, muito obrigada pela tua condução e por tudo que vocês trouxeram para a gente no encerramento desse nosso dia de hoje. Quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando a nossa programação, dizer que o fórum ele encerra com uma temática que não poderia faltar, ainda mais em um ano como esse. É claro que a gente vai falar sobre meio ambiente e, óbvio, que vamos tratar de Pantanal e Amazônia, né, gente? Bom, teremos os seguintes temas aqui: biomas em foco, desafios e soluções para a preservação, e uma entrevista imperdível com o Virgílio Viana, superintendente-geral da Fundação Amazonas Sustentável. Você não ouse perder, gente, mas caso percam, está tudo lá no YouTube da Virada Sustentável. O que já passou está registrado. Ative o sininho para lembrar desse compromisso que a gente tem na semana que vem, dia 14. E não deixa de também conferir os conteúdos que estão no nosso Instagram da Virada Sustentável. Tem muita coisa legal e muita gente bacana dando insights e falando sobre a visão delas de refuturo. Então é isso aí, foi um prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez a gente vai se preparar para se encontrar em breve. Enquanto isso, na cidade de São Paulo tem um montão de ações incríveis acontecendo. Se liga na programação da Virada Sustentável, um enorme prazer estar aqui com vocês. Beijo e até já, até sempre, reconstruindo esse nosso futuro. Tchau!